São mais um capítulo de One Punch Man, tá maneiro demais. E parece que o Saitama tá ficando cada vez mais famoso. Tá todo mundo, né, querendo saber quem é esse tal de careca de capa. E apareceu um novo vilão aí que parece que é casca grossa, né? Que o Saitama finalmente vai ter trabalho. Parece isso. Vamos ver isso agora. Peter aqui pra falar de One Punch Man, um dos melhores animes de todos os tempos. Cada dia que passa, a associação de herói mostra que ela não é lá muito correta, né? Tem muita podridão dentro dela, dentro da associação de heróis lá. E eu acho que nenhum capítulo mostrou isso mais do que o capítulo 175. Mas como de costume, a gente também vai falar um pouquinho sobre o capítulo 174, porque ele não teve muita coisa, mas pelo menos vai servir pra atualizar vocês. Eu acho que é sempre importante contextualizar o que tá acontecendo. Tá maneiro demais. Para com esse negócio de ficar falando que One Punch Man é piada. Não é não. Tá com muito background. Tá ficando até complexo até de analisar. Sério, na escala 0-10 Naruto, pô, tá ali no 5. Tá bom, né? Então é o seguinte, se você curte One Punch Man, manda aquela série mortalmente sério, like sério. Se inscreve no canal com, porra, um soco sério também. E ativa o sininho. Porra, galera, a gente tem que estar junto. Pô, a gente tá trazendo mais anime pro canal, que é bom demais. É o core, né? A gente começou... O primeiro vídeo da gente foi de anime, ali. Porra, foi uma treta, mas foi de anime. Bom demais, né? Então a gente tá voltando com força total. Eu preciso muito da sua inscrição. Obrigado de coração, galera. É bom demais. Um dia eu vou vir fantasiado de Saitama. Aliás, pode me cobrar. Eu tô falando sério, eu quero vir fantasiado de Saitama. Não vem falar que cabelo já não tem. Pô, eu tô cheio de cabelo. E realmente essa pilha não dá pra pegar. Pô, como é que vocês falam que eu não tenho cabelo? Eu não vou levantar porque eu não quero que apareça minha testa. Mas tô cheio de cabelo. Parem. Galera, como o capítulo 174 não teve nada muito importante, eu vou me limitar a falar dos principais pontos, ok? O primeiro é que o Amai Mask já começou a bolar o plano dele de transformar o Saitama num ícone do heroísmo para resgatar a credibilidade da associação de heróis. É o que ele quer, né? O Amai Mask. Paralelo a isso, o Saitama já começou a se enturmar lá com 3 heróis classe A que moram no mesmo condomínio que ele, que são o Sapo da Corrente, o Butterfly Deluxe e o Forte. Sim, o nome dele é esse mesmo, pode crer. Inclusive, esse Sapo da Corrente estava lá naquela força-tarefa que o Death Gatling organizou pra tentar capturar o Garou lá na segunda temporada do anime. Boas lembranças aí, né? Pô, maneiro demais. Enquanto eles conversavam no apartamento do Saitama, tá rolando sempre um rolezinho, né? Uma resenha no apartamento do Saitama, né? Eles estavam lá conversando, o próprio Saitama fez pouco caso das habilidades do Forte. Pô, o cara vai falar que é forte na frente do Saitama? Porque a grande habilidade dele é se mover com estilo enquanto ele ouve música alta no fone de ouvido. Mas o Forte não gostou do desaforo e chamou o Saitama pra uma briga no estacionamento. Ah, rapaz, quem é que não gosta de briga, né? Bom, e aí, por fim, ainda no capítulo 174, a Fubuki chamou toda a equipe dela pra ir pro condomínio da Associação de Heróis fortemente armados, porque ela tem alguma situação séria pra resolver lá. Mas vocês se lembram que o Forte chamou o Saitama pra uma luta no estacionamento? Peter, você acabou de dizer isso? Pois é que eu tinha esquecido o que eu acabei de dizer. Como ele tava ouvindo música alta, o Saitama tentou avisar ele que o carro da Fubuki tava vindo, mas ele não conseguiu ouvir por causa da música. Então o carro da Fubuki simplesmente atropelou o Forte e deixou ele lá, estirado no chão. Ou seja, é Forte, o que adianta ter esse nome Forte, né? E aí quando a Fubuki percebe que o Saitama tá ali, ela pede pro Saitama ir com ela. Porque ela, na verdade, tá indo ver a Psychos, que tá presa na Associação de Heróis por ter sido a mente por trás da Associação dos Monstros. Só que parece que outra pessoa chegou na Associação de Heróis antes. Esse cara parece ser um paranormal da mesma categoria que a Psychos, a Fubuki e a Tatsumaki. Ele foi chamado pela própria Associação de Heróis. Ou seja, porra, mais um professor Xavier casca grosseira. Quando eu vi o mangá em japonês, eu pensei que ele tinha sido chamado para interrogar ela. Mas na verdade ele ofereceu dinheiro para a Associação de Heróis para que eles entregassem a Psychos. Olha isso. Porra, me vende a Psychos aí. Os executivos estavam ali, inclusive, falaram que a partir do momento que a Psychos foi categorizada como monstro, ela perdeu todos os direitos humanos dela. Resumindo, a Associação de Heróis está literalmente vendendo a Psychos como um rato de laboratório. Esse cara mascarado aparentemente representa um grupo chamado Tsukuyomi. Não é infinito não, mas o nome do grupo é esse mesmo. Tsukuyomi. E ele aparentemente quer dissecar o cérebro da Psychos porque ele reconhece que, pô, só pelo fato dela ter lutado de igual para igual com a Tatsumaki, faz ela ser muito valiosa para a organização dele. Vai tirar alguma coisa dentro daquela cerebelo dela ali, né? Já pensou se disseca o meu cérebro? Já vai comentando o que eles vão achar se dissecarem meu cérebro. Mas depois disso acontece um flashback que mostra o passado da Psychos com a Fubuki. Parece que depois que o Garou foi derrotado, a Fubuki acabou encontrando a Psychos e elas tiveram uma luta. Só que durante esse flashback, aconteceu outro flashback, tipo Inception, sabe? Galera, já apareceu um cara de um grupo chamado Tsukuyomi. Agora acontece um flashback dentro de um flashback. One Punch Man tá, porra, narutando de vez, não é isso? Nesse segundo flashback é mostrado pra gente que no passado a Psychos e a Fubuki faziam parte de um tipo de escola de paranormalidade
chamada Sociedade da Pesquisa Paranormal. A Fubuki era presidente desse grupo e a Psychos era vice-presidente. Só que com o passar do tempo, a Fubuki percebeu que a Psychos estava ficando muito poderosa e que mais cedo ou mais tarde ela seria superada. Ela teve essa noção. Mas vocês se lembram que lá na segunda temporada do anime, a Fubuki foi ameaçar o Saitama porque ela percebeu que ele estava subindo muito rápido na classe B? Pois é, a Fubuki nunca gostou de saber que tem gente mais forte que ela. Então ela deu um jeito de selar o poder da Psychos. Só que a coisa piorou, porque a Psychos já tinha manifestado desde a época da escola o plano dela de erradicar toda a humanidade. Ou seja, a saga da Associação dos Monstros foi a execução desse plano, né? Porque na época da escola ela já queria isso. E ela é exatamente o cérebro por trás da Associação dos Monstros. Então, ainda dentro lá do flashback, a Fubuki e a Psychos lutam e o mangá termina aqui. Mas é importante a gente destacar alguns pontos aqui, ok? E o primeiro deles é o passado da Fubuki. A gente percebe como é que ela é mesquinha, né? E que provavelmente ela iria, mais cedo ou mais tarde, se tornar uma vilã. A gente percebe isso, lógico, né? Dá pra perceber pelos traços. E só não aconteceu exatamente porque conheceu o Saitama. Ela pode até não admitir, mas é sim o Saitama que tá colocando ela no rumo certo. E o segundo ponto é esse cara do grupo Tsukuyomi. Ele não é qualquer cara, não. Parece que ele vai ser realmente muito importante dentro dessa obra como um todo. Eu diria até que ele vai dividir o antagonismo dessa saga com o Dr. Malfoy. Ou seja, a gente pode ver duas histórias dentro do mesmo arco. Do mesmo jeito que foi a última saga, né, que se dividiu entre a guerra contra a Associação dos Monstros e a caçada aos heróis praticada pelo Garou. Então pode acontecer de ter duas histórias paralelas. Eu acho que vai ser bom pra caramba se acontecer isso, se as histórias forem boas, claro. E terceiro, que esse capítulo 175 serviu também para mostrar o rumo que a Associação de Heróis está tomando. Porque se eles chegaram ao ponto de remover os direitos humanos da Psychos para poder vender ela, tipo, vender como realmente um animal, porra, nem se vende animal, né? Bom, se bem que se vende. Mas é porque a Associação de Heróis está realmente desmoralizada. Eles estão apostando tudo para conseguir mais recursos. Tá pior que The Boys, né? O que por sinal já mostra a podridão que é esse sistema aí. Rapaz, tem muita corrupção ali dentro. Eu já mostrei pra vocês nesse vídeo aqui, ok? Eu tô olhando pra ele, beleza? Já mostrei pra vocês que a Associação de Heróis é sim muito corrupta. Eu venho falando pra vocês direto. E dá pra gente inclusive fazer um vídeo só sobre isso. Mas é claro que eu preciso que vocês mandem ver nos comentários. Vocês querem um vídeo sobre a corrupção na Associação de Heróis? Querem ou não querem? Enfim. Mas comenta aqui embaixo, hein? Mas enfim, finalizando aqui. Quem lê o webcomic sabe o que tá prestes a acontecer depois que a Fubuki interrogar a Psychos. A gente tá prestes a ver uma das lutas mais esperadas de todas. Saitama versus Tatsumaki. Isso vai acontecer e não tá longe. Saitama versus um ser casca grossérrimo de paranormalidade, de telecinese, essas paradas. Então, se inscreve, ativa o sininho, que eu quero ser o primeiro dessa notícia pra vocês. Eu vou fazer vídeo como foi, história completa, vou mostrar pra vocês quadro a quadro, tem que trazer esse vídeo pra vocês. Que luta, que porrada, meus amigos. Que vocês gostam de porrada, não é verdade? Lógico, aqui dentro, né? Então se inscreve com o sininho, tamo junto pra caramba, galera, até a próxima. Valeu, fui!